Bom dia, gente. Bênção poder estar aqui hoje para continuar a falar sobre a oração do Pai Nosso. E o nosso objetivo principal é poder conversar com você e te ensinar como orar o Pai Nosso corretamente. Que Jesus diz em Mateus capítulo 6, antes que ele apresente esses termos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Antes disso, ele orienta como devemos nos conduzir na oração em si. Ele primeiro diz, não façam como os hipócritas que falam as suas orações com voz audível para que todos ouçam que estão orando. Isso é hipocrisia, não precisa, você pode se recolher no seu quarto e falar com Deus. E também ele diz, não usem de vãs repetições, não façam isso. E ele diz, como os gentios, porque os gentios repetem várias vezes uma oração e pensam que por isso eles serão alcançados por Deus e Deus vai ouvir essa oração deles. Não é admissível que nós concordemos que a boa orientação sobre o Pai Nosso é repeti-lo inúmeras vezes nessa oração modelo, onde ele vai apresentando cada um dos assuntos que devemos apresentar diante de Deus. Chega então o momento que ele fala do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o que significa esse termo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Ele quer que nós apresentemos para o nosso Deus as nossas necessidades daquele dia. Veja que é interessante observar que a oração do Pai Nosso deve ser um modelo de oração para todo dia. Todo dia podemos ter o nosso encontro com Deus e apresentar cada parte dessa oração, e chega um momento onde eu tenho que falar da necessidade do dia. Por isso que é uma oração diária, ou deveria ser uma oração diária, ou um modelo de oração diária. O pão nosso de cada dia é dizer a Deus, Senhor, eu tenho uma necessidade para hoje. Senhor, hoje eu tenho uma dificuldade, ok? Eu apresento diante de Deus aquela necessidade. Deus olha para cada um dos seus filhos preocupado com o indivíduo, com a pessoa. Às vezes nós oramos as coisas ou pedimos as coisas para Deus de maneira tão genérica. Deus abençoa todo mundo. Eu lembro a Clarinha uma vez aqui que a gente pediu para ela orar quando ela era bem mais nova. E ela disse, Senhor, abençoa o mundo, salva a humanidade. É claro que Deus quer salvar a humanidade, mas uma oração objetiva e que alcança mais o coração de Deus é uma oração que você diz, olha Senhor, eu tenho uma necessidade para hoje. Talvez você precise receber um recurso, talvez você precise realmente de um suprimento para comprar, inclusive, aquilo que vai fazer o alimento do dia. E ele diz, peça a Deus. A necessidade de hoje pode ser resolver um problema, uma causa que vai ser julgada hoje, e aí você vai precisar de uma bênção de Deus para resolver aquela situação hoje. Então é o pão de hoje. Por outro lado também, não só falando de alimento físico, o pão de cada dia pode ser também visualizando a questão espiritual e nossas necessidades espirituais. Nós precisamos de uma palavra de Deus todo dia. E como nós buscamos esse rema? Nós dizemos, Deus, fala comigo para nortear o meu dia, ou seja, eu preciso do alimento que veio do céu, ou que vem do céu. Quando os hebreus estavam no deserto por causa dos seus erros, e Deus os levou 40 anos para o deserto, ele diz que eu levei vocês para que vocês aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele estava dizendo, tentando ensinar os hebreus, aos seus filhos, vocês precisam confiar mais na minha palavra, e todo dia eu vou mandar uma palavra para vocês, uma direção, e sigam essa direção. A palavra pode vir através de um vídeo que você vê, eu mesmo vejo todo dia os vídeos devocionais do pastor César, logo cedo. Pode ser quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia, e Deus vai falar alguma coisa com você e vai transformar um texto ali em algo vivo para aquele dia. Pode ser também quando você está adorando a Deus e vem uma palavra, um versículo, alguma coisa que Deus vai lembrar você, que vai fortalecer sua fé. Eu lembro uma vez que eu estava bem chateado, desanimado, e disse, Deus, fala comigo hoje. E eu tirei um cochilinho da tarde e naquele dia, em poucos minutos, eu sonhei que eu declarava o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu acordei com aquele salmo na minha mente e uma voz me disse assim, está lhe faltando alguma coisa? E eu levantei, tomei força e disse, meu Deus, não está me faltando nada, e fui continuar a minha vida. E nunca mais passei por essas situações, porque sempre que eu penso que posso entrar em alguma situação de desânimo, de desistência,
eu logo lembro a palavra de Deus, nunca lhe faltou alguma coisa. Isso foi um rema para mim. Agora é interessante lembrar sobre o pão espiritual. Deus não vai lembrar você aquilo que você não conhece. Se você não lê a Bíblia todo dia, se você não busca compreender a Bíblia e as verdades dela para você diariamente, como Deus vai falar com você? Deus normalmente fala conosco através da palavra. Ela é a revelação de Deus. Ela é viva desde que eu a conheça, desde que eu tenha conhecimento dela, como ele fez comigo. O Espírito Santo usou isso que eu conhecia para falar comigo. Ele não vai dizer assim, abra lá em João capítulo 3, versículo 1, que eu quero falar com você. Eu estou dizendo, ele não vai falar porque não é o natural, o normal. É claro que Deus tem poder para fazer isso. Deus pode dizer, olhe tal lugar. Agora, se você é um preguiçoso e não busca o rema todo dia, e não busca o pão espiritual de cada dia, você acha que Deus vai ficar sempre falando com você dessa maneira? Não vai. E é isso que nós devemos fazer nesse momento da oração do Pai Nosso. Pedir a Deus que fale conosco e traga o pão de cada dia. Esse termo, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, na verdade é um pedido para o suprimento físico, um pedido para o suprimento espiritual. E assim Deus vai lhe abençoar. Que Ele te abençoe, que Ele continue conduzindo sua vida, possamos continuar aprendendo a orar o Pai Nosso corretamente. Fique na paz.